Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Band Mulher está de volta depois de uma pausa rápida. Hora do quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. Com o aumento na procura por academias e qualidade de vida, o uso de anabolizantes tem crescido muito. Mas muitas vezes as pessoas acabam utilizando outras formas para emagrecer um pouco mais rápido, fórmulas, recomendações informais, às vezes sem saber que em alguns casos podem ser não benéficos para a saúde. Em outros casos também nem tanto. Para falar sobre isso, nós vamos conversar hoje com um especialista em emagrecimento, Dr. Divino Mamed. Seja bem-vindo, doutor, ao Band Mulher. Obrigado. Doutor, é um prazer estar com o senhor hoje e a gente conversa bastante sobre isso, sobre esses recursos para emagrecimento rápido. Como o senhor pode explicar um pouco melhor para quem nos acompanha hoje? Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, Brenda, hoje existe realmente uma explosão no uso desse tipo de medicação, das medicações para emagrecer. E muitas vezes sem orientação médica. E isso pode trazer malefícios para a saúde das pessoas. Quando as pessoas utilizam as medicações para emagrecer, em especial as canetinhas emagrecedoras sem acompanhamento médico, muitas vezes isso está associado, eu vejo isso muito no meu consultório, associado à queda de cabelo, à flacidez da pele, à perda da massa muscular, situações que vão acabar comprometendo a saúde das pessoas que utilizam sem o acompanhamento. Então, acaba que são métodos um pouco invasivos também, né, doutor? Essa questão a gente falou um pouco sobre os anabolizantes, mas porque eles são uns dos recursos, apenas um dos recursos, né? Como que isso pode ser conhecido? O que são, de fato, anabolizantes, por exemplo? Os esteroides anabolizantes, eles são substâncias sintéticas, ou seja, são produzidas em laboratório, derivadas normalmente da testosterona. E são utilizadas principalmente para o anabolismo, ou seja, para ganho de massa muscular. O Conselho de Medicina impede, não permite o uso de anabolizantes com um intuito estético. Essas substâncias devem ser utilizadas no contexto do tratamento de alguma doença. Por exemplo, eu pego muito no consultório pacientes que iniciaram um programa de emagrecimento, um tratamento para emagrecer, utilizando as canetas emagrecedoras, sem o acompanhamento, e elas podem levar à perda de massa muscular. Quando chega no meu consultório, eventualmente é necessário o uso dessas substâncias para ganho de massa muscular, para que o emagrecimento seja mais efetivo e mais saudável. Portanto, dentro de um contexto de tratamento de regulação hormonal, pode ser necessário o uso dessas substâncias para entregar saúde e bem-estar às pessoas. Certo, doutor. E aí, nesse caso, então, não é uma alternativa buscar esse tipo de método de emagrecimento sem antes consultar, no caso, um médico, né? É interessante sempre o acompanhamento médico. Haja visto que, sem um programa bem estruturado, as medicações... Olha, para você ter uma ideia, a tirzepatida, nome comercial aí de Mounjaro, se fizer uso sem acompanhamento, pode levar à perda de massa muscular em até 25% do peso. Ou seja, 25% do peso que a pessoa perdeu vai ser de massa muscular. A semaglutida, com o nome comercial de Ozempic, o Wegovy, quando utilizado sem acompanhamento, até 40% do peso que se eliminou pode ser de massa muscular. Portanto, as medicações devem ser utilizadas com acompanhamento médico para terem resultados duradouros, resultados a longo prazo. Doutor, e quais são essas diferenças entre perder músculos, no caso, né? Aí fala massa magra, gordura, Sim. Quais são essas principais diferenças? Bom, se a pessoa busca saúde, longevidade, ela precisa ter uma massa muscular, que é o que a gente chama de massa magra. E durante muitas... se a pessoa não tomar cuidado durante o tratamento com essas medicações, pode acontecer a perda da massa muscular, a perda da massa magra. Perdendo massa magra, ocorre uma diminuição do metabolismo. Metabolismo é a quantidade de energia que o nosso corpo queima, por exemplo, em 24 horas.
Se ele começa a queimar pouco por ter menos músculo, dificilmente aquele peso eliminado se mantém. Logo, logo, a pessoa evolui com um metabolismo mais baixo e acaba reganhando o peso que havia sido perdido. Então é uma borracha, né? Vai e volta. Não adianta só recorrer a esses tipos de medicamentos, né? Esses riscos, os principais riscos quando a gente fala disso é de infarto ou alguma outra doença, pode ser recorrente da utilização errada desses tipos de medicamentos, chips, enfim? Bom, hoje os implantes hormonais, que são uma via de administração muito boa, tanto na reposição da mulher na transição menopausal, quanto mulher para tratamento do lipedema, mulher para tratamento de endometriose, homem para tratar os níveis baixos de testosterona. A reposição hormonal através do chamado chip, que eu acho um termo inadequado, o ideal através do implante hormonal, é uma forma muito boa, muito efetiva de se entregar hormônios em quantidades constantes, mas com acompanhamento médico. Não se deve utilizar hormônios único e exclusivamente para a estética. Pode ser muito perigoso para a saúde. Muito perigoso a gente utilizar esses hormônios. E um método saudável, então, seria qual, doutor? Além do acompanhamento médico, claro, que a gente também fala bastante sobre essa questão da automedicação, isso também é um risco? Sim. Hoje o tratamento da obesidade, que nós realizamos lá na nossa clínica, ele visa o uso, claro, das medicações. Além das medicações, o controle do metabolismo, o controle da melhora da massa muscular, o controle da desregulação intestinal, a melhora do metabolismo, a melhora da inflamação e, claro, um estilo de vida saudável. É importante, isso eu sempre falo para os pacientes, é importante associar ao tratamento um estilo de vida saudável, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta saudável, a atividade física de resistência. Eu, particularmente, indico muito a musculação. Durante o processo de emagrecimento, durante um processo de perda de peso, a atividade física de resistência, a musculação deve fazer parte para fortalecer, aumentar o metabolismo do corpo. Pois é, doutor. E às vezes o corpo também dá sinais de que algo não está bem, né? Quais são os principais sintomas, assim, que às vezes as pessoas vão sentir e, lógico, ao médico a gente sabe que às vezes uma dor ou outra, às vezes acaba ficando em casa. Mas os principais sintomas, além de queda de cabelo, por exemplo? Bom, a pessoa que faz uso dessas medicações por conta própria, os principais sintomas que podem acontecer com o uso sem acompanhamento médico são sintomas gastrointestinais. Excesso de náuseas, vômitos, em alguns casos o intestino solta, outros o intestino prende, isso é um pouco variável. E a maioria dos sintomas que podem acontecer é devido à deficiência nutricional. Então o paciente começa a usar a medicação, perde o apetite, come pouco e quando come, come errado. E aí começa a evoluir a deficiência nutricional. Aí o cabelo cai, a pele fica mais flácida, começa a ter fraqueza, pode ter sintomas de hipoglicemia. Então, mais uma vez, sem acompanhamento médico, não faça nenhum tratamento medicamentoso para emagrecer. É onde mora o perigo, né? E para quem busca, então, no caso, ir atrás de um profissional para poder ser indicado uma melhoria, quais são os exames assim mais indicados, doutor? Sempre é importante iniciar com uma bateria de exames para avaliar o metabolismo, os níveis de colesterol, se tem ou não resistência à insulina, se tem uma anemia associada, como que está as reservas energéticas, dosagens de vitaminas, são exames muito importantes. E claro, associado a isso, os exames hormonais. Para se ter uma ideia, a mulher, quando entra na menopausa, devido à deficiência hormonal, caso não esteja sendo feita uma reposição hormonal, ela responde 30% menos às medicações para emagrecer. Então, no nosso acompanhamento, nós fazemos a reposição hormonal associada ao processo de emagrecimento para destravar aquele peso que estava travado e, claro, emagrecer com saúde. Pois é, o senhor falou bastante sobre hormônios. Quais precisam ser monitorados na mulher e no homem, até para auxiliar um pouco também nesse processo de emagrecimento, utilizando ou não algum desses recursos? Hormônios importantes a serem monitorados no homem. Hormônios da tireoide, a insulina, a testosterona.
O homem tem uma faixa de testosterona que, na maioria dos laboratórios, vai entre 300 e 800, 850. O importante é deixar nessa faixa de normalidade, mas no quartil superior, próximo aos níveis superiores. Ali os benefícios para a saúde do homem são maiores. Para a mulher, da mesma forma, a mulher quando entra na transição menopausal, o principal hormônio que cai nela, o primeiro hormônio, é a testosterona. Ela entra numa síndrome da deficiência androgênica, a disposição cai, o desejo sexual diminui, tem dificuldade de ganhar massa magra, a gordura visceral abdominal começa a aumentar e muitas vezes ela é tratada com antidepressivos, remédios para ansiedade, sendo que uma avaliação hormonal mais minuciosa poderia ajudar muito essa mulher. E a gente havia conversado antes do senhor entrar e é algo que me chamou a atenção. Isso também pode estar relacionado à questão da obesidade para as mulheres, no caso, na questão da menopausa? Se utilizar o remédio de uma forma errada, isso pode ter uma contrapartida, doutor? Sim. Essas medicações, principalmente quando utilizadas nas mulheres que a gente chama de 40 a mais, elas devem ser particularmente acompanhadas por médicos, porque respondem menos às medicações se os hormônios não estiverem regulados. E a mulher entrando na transição menopausal com baixos níveis de testosterona começa a ter uma dificuldade de ganhar massa muscular. Então a tendência com a queda dos níveis de testosterona na mulher é aumentar a resistência à insulina, predispondo a um diabetes, é aumentar a gordura visceral, é ter dificuldade em ganhar massa muscular. Então elaboramos um protocolo, um programa para entregar hormônios regulados, melhorar o metabolismo para que ela possa emagrecer e tenha um emagrecimento sustentado. Isso é bacana. No homem, então, não é tão comum, doutor? Como que funciona isso no homem já? Bom, no homem a questão é um pouco mais simples, porque na mulher existe um conjunto hormonal que a gente tem que avaliar. No homem a questão é um pouco mais simples, a gente falando de questões hormonais. A testosterona em níveis mais superiores, ali ele tem os maiores benefícios de melhor sensibilidade à insulina, melhor controle do açúcar no sangue, melhores níveis de colesterol. Então a gente consegue entregar um programa de emagrecimento com saúde para esse homem, se for necessária a reposição da testosterona em níveis mais altos dentro de uma faixa fisiológica. Aqui nós não estamos falando em repor hormônios em níveis suprafisiológicos. Isso não pode ser feito. A gente expõe uma pessoa a riscos de saúde, mas dentro de uma faixa de normalidade, deixar nos níveis mais superiores para que ela tenha benefício do ganho da massa muscular durante o emagrecimento. Por isso é tão importante, mesmo que em uma academia, executando musculação, que seja feito por um profissional também, né, doutor? Um educador físico, ou um acompanhamento de nutricionista, um clínico, né, nesse Exatamente. caso. Na clínica nós temos uma equipe multiprofissional, quando o paciente começa o acompanhamento conosco, temos uma nutricionista, tem enfermeira, se necessário a gente tem uma psicóloga que acompanha o paciente durante toda a trajetória. Porque, claro, gente, a obesidade é uma doença que exige uma multidisciplinaridade. Vários profissionais têm que atuar para entregar o que existe melhor para os pacientes. Não pense que existe um único tratamento. Muitas vezes eu vejo nas redes sociais as pessoas falando sobre tratar obesidade, tratar emagrecimento e falam, o meu tratamento funciona e o mais de ninguém funciona. Não é isso. A gente precisa de um suporte multidisciplinar para entregar o que existe de melhor para os pacientes. E para a gente encaminhando para o final da nossa entrevista de hoje, doutor, é realmente isso que o senhor acabou de citar. Como que essas pessoas que estão utilizando esses recursos para emagrecimento ou até mesmo já estão em algum tratamento, mas que não está sendo tanto eficaz, como que elas conseguem identificar que esse benefício já não está sendo útil? Bom procurar ou um outro profissional ou uma outra alternativa. A pessoa começou a fazer um tratamento, travou no peso. Tem que ser avaliado parte hormonal, parte metabólica, fazer, por exemplo, uma bioimpedância para ver como é que está a massa magra, para ver como está o metabolismo, avaliar o intestino. Muitas pessoas menosprezam o intestino. Intestino doente é emagrecimento travado. Tratou o intestino, tratou aquela disbiose intestinal, a gente destrava o emagrecimento do paciente. O que mais? Estilo de vida, avaliar como é que está a dieta, avaliar que tipo de atividade física está sendo realizada, avaliar a desnutrição. Muitos pacientes com excesso de peso são desnutridos. Tem deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, deficiências de aminoácidos.
Então, quando a gente trata, e é o que eu chamo de saúde em 360 graus, trata todos esses pilares, os resultados vêm e se mantêm. Perfeito. Muito obrigada por hoje, por a sua entrevista, doutor Divino. O senhor fica aqui com a gente, volte sempre no Band Mulher. Vou só dar um recadinho, tá bom? O senhor acompanha aqui a gente. E quando o assunto é saúde, prevenção e escolhas conscientes, contar com um laboratório de confiança faz toda a diferença. O nosso patrocinador, o Checkup Medicina e Diagnóstico, é referência em análises clínicas e diagnóstico por imagem, oferecendo uma estrutura completa para quem busca viver com mais equilíbrio e segurança. Por meio de um amplo portfólio de exames laboratoriais, o check-up contribui para o acompanhamento do metabolismo, da função hormonal, do funcionamento do fígado, do perfil lipídico e de outros indicadores fundamentais para quem faz uso de hormônios ou quer cuidar melhor da própria saúde. Esses exames são essenciais para identificar alterações silenciosas e orientar decisões médicas com mais precisão. Além disso, o laboratório conta com exames de imagem como ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, realizados com tecnologia de ponta e alto padrão de qualidade, ampliando assim a avaliação do organismo de forma segura e detalhada. Check-up Medicina e Diagnóstico, resultados a serviço da vida.